Falar sobre a vitória de ontem, 2-0 contra o Maguari no Arruda. Alô, Tarcísio, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Um grande abraço para você, um abraço a quem acompanha a programação esportiva Transamérica. Pois é, amigos, a Cruz fez um bom jogo, mas o Santa Cruz já tinha jogado bem contra a equipe do Altos. E ontem fez um bom jogo, abriu 2-0, assim como foi no Piauí. Aos 8 minutos o Thiago fez 1-0, aproveitando uma jogada da direita do João Diogo. E aos 29, o Pedro Bortoluso fez 2-0, aproveitando uma saída errada de bola do Maguari. O Matheus Melo fez uma grande jogada, deixou o Bortoluso na cara do gol. É claro que o Maguari em algumas oportunidades assustou, mas no geral o Santa foi bem melhor do que o adversário. 2-0, um público espetacular no Arruda, 18.030 torcedores, uma renda de R$306.510, e o técnico Itamar Schulli elogiou muito o desempenho da equipe, mas também pediu humildade, Vitor. Bom, o Santa só vai jogar na próxima quarta-feira, mas os olhos estão voltados para a reapresentação e principalmente para o departamento médico, né? Para os desfalques do jogo de ontem e aqueles que saíram machucados do jogo, né, Tarcísio? Exatamente. A reação já aconteceu hoje pela manhã no estádio do Arruda. E ontem saíram sentindo a coxa o Thiaguinho e o Matheus Melo. O Itamar Schulli demonstrou preocupação, disse que espera que não seja nada grave com os atletas. Lembrando que o Santa já tem no DM o Willi e também o Lucas Vesta. O Santa joga na próxima quarta-feira contra a equipe do Flamengo de Arco Verde, às 19 horas no Arruda. Então, é um tempo curto, mas o Santa espera ao menos recuperar alguns atletas, esses 4 que estão agora no departamento médico, Vitor. Mas vamos adiante, meus amigos. Vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Pernambucano. Vamos falar do Santa Cruz. Ô Diegão e Miguel, acho que o torcedor do Santa ontem sentiu um frio na espinha quando foi pro intervalo 2-0 o jogo, né? Ou será que vai repetir, cara? 2-0 foi o placar de lado, altos, e de repente quando volta os caras já fazem o primeiro gol, depois empatam. Será que vai acontecer outra vez? Mas não teve isso não teve essa de repetir não, Diegão. Foi 2-0, segurou o placar, garantiu os primeiros 3 pontos e a alegria da galera lá no Arruda, todo o Brasil aí torcendo pelo Santa, Diegão. É verdade, Vitor. E mais uma vez o torcedor tricolor fazendo a sua parte e mostrando a sua força, né? Nós colocamos até previsões abaixo dos 18 mil, né? Eu falei 3.500. O Moisés se aproximou e falar 16 mil. Mas 18.003 torcedores. Já mandou pra mim aqui, Diegão. Acertei o público. Ele já tá cobrando aqui. Tá dito, Moisés. Você acertou. Pronto. A queda do prêmio. É o profeta. Vai ganhar um pão com ovo. Merece. Mas com relação ao jogo ontem, Vitor, Santa Cruz fez o primeiro tempo dele, né? E envolveu logo a equipe do Maguari, que se preocupou muito em marcar, né? E na base do erro do Santa Cruz, mas o tricolor do Arruda não deu uma oportunidade sequer. É bem verdade que o Maguari algumas vezes chegou ao campo de ataque, mas com pouquíssimo perigo a meta do André Luiz. O primeiro gol, aos 8 minutos, mostrando mais uma vez o ponto forte do Santa Cruz hoje, são os jogadores de lado. O João Diogo pela direita e o Thiaguinho pela esquerda. O João Diogo envolve o Riquelme na lateral esquerda, faz o cruzamento, o Pedro Bortoluso tropeça e o Thiaguinho completa para o gol. Já é uma jogada meio que ensaiada, né? Já vem sendo fruto de treinos. E o segundo gol é o Matheus Melo mostrando que é um jogador que tem recursos de sobra. Ele aproveita o vacilo do Andrew, né, o volante, rouba a bola e faz uma tabelinha com o Pedro Bortoluso. Ele olha muito bem a passagem do número 9, toca pro meio e o Bortoluso manda pro gol. 2-0. Só não foi mais, Vitor, porque no segundo tempo o Santa Cruz segurou. Ele recuou um pouco a marcação e não deu espaço para o Maguari reagir. Eu desse primeiro gol especificamente, eu queria registrar uma coisa. Me chamou mais atenção, Miguel, no lance, a queda do Bortoluso e o kick da bola que levanta a areia do gramado do Arruda do que a finalização. Porque o Thiaguinho saiu de cara, tava ali muito mais para ele do que para o goleiro Rodolfo.
E, aliás, destacar que são 2 gols em 2 jogos pro Thiaguinho. Mas essas duas coisas me chamaram a atenção. Eu não entendi a queda ali do Bortoluso, né? Se atropelou ali junto com um adversário e caiu. E como tinha areia no gramado do Arruda, hein, Miguel? O gramado, inclusive, não passou por reforma, mas no ano passado passou por uma requalificação, uma melhoria, né? Até me estranha ter aquele banco de areia ali naquele setor do gramado do Arruda. Mas, falando do lance, o que eu gostei foi que os 2 gols do Santa, eles vieram de bolas trabalhadas, o que mostrou que o Santa está focado nos treinos, tentou minimizar os erros de passe, tentou concatenar todas as jogadas e os fundamentos aplicados pelo técnico Itamar Schulli, e não foi aquele gol bambo, não foi gol de sorte, gol de quem está virado para a lua, nada disso, né? Não foi gol de bola parada, foi gols de bolas trabalhadas, inclusive nos lançamentos. Veja que o primeiro gol, o lançamento vem lá de trás do goleiro, ou seja, não foi lançamento a esmo, foi lançamento, como vocês disseram agora há pouco, tinha uma intenção, tinha um objetivo, a bola caiu pelas laterais, caiu nas laterais, nas alas do Santa, e aí as jogadas foram bem trabalhadas, não é? Então, hoje pela manhã, eu conversava com uma torcedora do Santa, que me dizia que estava acompanhando os bastidores do Santa Cruz, e um dos atletas pediu a palavra numa pré-eleção lá, principalmente depois da desclassificação da fase de grupos da Copa do Nordeste, e os caras estavam pilhados lá para virar a chave. Vamos virar a chave, vamos entrar focados no Campeonato Pernambucano, que vai ser a nossa Copa do Mundo. E começou assim, Vitor. Eu até li, Miguel, uma matéria hoje, acho que foi no GE, que fala sobre bastidor também lá do Santa, e acho que foi até da coletiva do Itamar Schulli, que ele fala, Diegão, que tem um cuidado especial para que os jogadores se envolvam com o trabalho, para que eles se envolvam com a instituição, para que eles se envolvam entre eles, para que construam laços entre eles. E aí, nessa intenção, até proibir celular, em determinados momentos, o Itamar fez, porque ele disse, olha, você com celular, você não conversa com outro cara que está do lado. Então, tira o celular, que aí eles vão conversar entre eles. E acredita o técnico que isso vai criar uma interação maior, que pode ajudar no jogo, que pode construir laços de solidariedade entre eles, e que isso, sem dúvida, pode trazer aqui resultado para a temporada do Santa Cruz, né? É uma ideia interessante o Itamar Schulli que aplicou com relação à restrição do uso do celular, né? Até para maneira de promover o diálogo frente a frente e não ficar apenas nas redes sociais. Então o Itamar Schulli faz isso com um conceito, com uma ideia de unidade, né? De grupo fechado, porque todos devem estar preparados e focados num só objetivo: resgatar o Santa Cruz visando uma temporada mais robusta. Hoje o Santa Cruz é uma equipe que tem apenas um compromisso. É muito pouco para a grandeza da equipe. É muito pouco para a história do Santa Cruz. Então, quem está hoje defendendo as camisas corais deve entender o seguinte: o grupo tem que estar unido, o grupo tem que estar fechado e o grupo tem que estar diretamente concentrado em resgatar o clube aos poucos. É um passo primário? Não deixa de ser. Mas esse passo vai ser o prenúncio de próximos e mais grandiosos que podem vir. Então, o trabalho tem que ser feito desde agora, Vitor. A decisão, a ideia do Itamar Schulli, para mim, é bem correta. Ô, Vitor. Oi. E essa história do celular, eu creio que seja, até na matéria também tenha detalhes, né? Que o Itamar chegou contando que chegou no restaurante do alojamento, né? Da concentração, e ele observou todos os jogadores sentados à mesa e todos eles no celular. E ninguém interagindo com ninguém, não é? Com a cena comum que a gente vê hoje em restaurantes, até com as famílias, né? Cada um chega, pede o prato e vai pro celular, enquanto a comida não chega. E aí ele olhou, observou e disse, peraí, tem alguma coisa errada, como é que vocês vão interagir? Né? E daí veio essa fala do Itamar, como é que vocês vão se conhecer, conversar sobre o jogo, conversar sobre a bola em campo, começar a se entender dentro e fora de campo para que a coisa flua quando o Santa Cruz estiver jogando. Então, por isso que ele adotou lá a proibição do celular, pelo menos na hora do almoço, e eu vou te falar, fez mais do que certo.
eu nunca mais tinha visto um treinador buscar essa disciplina em concentração. O último que eu vi fazer isso no Santa foi o Givanildo, que Givanildo pegava no pé até do padrão de treino, né? Padrão de treino, padrão de jogo, padrão para viagens. O Givanildo era muito perfeccionista e cobrava muito disso dos atletas. Mas que bom que o Itamar enxergou isso e está buscando essa afinidade entre eles, porque são esses caras que vão garantir a sustentabilidade do clube. E olha que isso é sério, hein? Sustentabilidade do Santa Cruz como um todo. Eu acho muito interessante a ideia, e não sei como que o Itamar construiu isso, né? Mas eu sinceramente acho que restrição ou proibição é algo ruim, né? Porque você vai impor às pessoas um determinado regramento. Ó, aqui você não vai poder usar esse aparelho, ou tal hora você não vai poder usar. Mas se for um pacto de convivência, eu acho que é muito bom. E aí como é que você constrói um pacto de convivência, né? Você reúne as pessoas e aí você conversa sobre esse ponto com elas. Ó, vocês estão percebendo aqui que vocês não estão conversando? E olha, conversa é muito importante para que vocês possam interagir, conhecer uns aos outros, entender a lógica de pensamento de cada um, para que depois vocês possam falar sobre o jogo, sobre como vocês gostam de jogar, como gostam de receber a bola ou não. E isso vai ajudar na hora de construir o resultado. E também para que o ambiente seja melhor. Enfim, você faz uma conversa ali e você explica para as pessoas e aí você propõe. Só, que tal se a gente, em determinados momentos, em determinadas situações, a gente deixasse o celular de lado? Vamos colocar aqui. Se todo mundo concorda, acho que fica muito interessante, né? Fica melhor como pacto do que propriamente como você estabelecer ali uma restrição ou uma proibição. Eu acredito que o Itamar deve ter feito isso de uma maneira conversada, espero que tenha sido assim, que seja um pacto de convivência, porque caso contrário, fica aquela coisa, eu sou obrigado a conversar, eu queria estar no celular, queria falar aqui com a minha esposa, queria falar com a minha filha, não tem aqui uma exceção? Porque como pacto de convivência, é claro que você tem exceções, né? Como restrição ou como proibição é uma coisa mais fechada. Então não sei como ele construiu, mas se for pacto de convivência, eu acho que é uma coisa muito, muito válida. Agora, pessoal, eu sei que alguns torcedores podem dizer aqui que isso aqui já é exercício de futurologia, porque ainda tem um jogo antes. Mas vamos lá, a gente sabe que o nível que o Maguari ofereceu para o jogo, né, de resistência ao jogo do Santa, e o nível que o Flamengo de Arco Verde vai apresentar no próximo jogo, na quarta-feira, nem de longe se aproxima com o que o Sport deve trazer de resistência, que é o terceiro jogo para o Santa Cruz. E aí, Diegão, eu penso o seguinte, como o Santa já tem uma preparação maior do que a preparação do Sport, tem aí o aspecto físico, as sessões de treino na frente, para tentar alguma vantagem ou tentar equiparar tecnicamente com o potencial dos jogadores que o Sport tem, que a gente sabe que é um potencial maior. É aproveitar esse tempo de descanso, de treinamentos a mais, e esse teste com o Flamengo para preparação para o Clássico. Você encararia assim o Flamengo como uma espécie de teste para o Clássico, Diegão? Não digo como um teste, Vitor, até porque se pegarmos as equipes, né, o Flamengo está se formando ainda. O Maguari já tem uma base que vem trabalhando desde comecinho de dezembro. Agora, com relação ao Sport, temos que entender uma coisa. Em dia de clássico, em momentos de clássico, muita coisa acontece, as equipes se transformam. Então, independente da situação que o Santa se encontra hoje, podem ter certeza que o Santa vai fazer dificuldade, vai fazer resistência contra o Sport. Existe também um nível de entrosamento. O Santa Cruz já começa um pouco à frente do Sport com relação a isso. Só que o Sport tem uma base, né? O ponto positivo do lado do Sport é a base. Vem se reforçando, é bem verdade. O Mareno Sosso vem implantando a sua filosofia de trabalho e o Itamar Schulli já tem alguns dias de vantagem diante do argentino. Agora, com relação aos clássicos, podem ter certeza, o Santa Cruz vai sim fazer uma resistência. É uma equipe que vai se moldando, Vitor. Já conseguiu vencer a primeira decisão contra o Maguari ontem e contra o Flamengo. Deve encontrar um adversário com maiores limitações do que o Maguari. Mas ainda assim tem que respeitar, tem que pregar a humildade, né? Como bem falou o técnico Itamar Schulli. Mas contra os clássicos, o Santa Cruz sim pode fazer um jogo bem diferente e interessante. E para quem acha que falta muito ainda, nós estamos falando de algo que vai acontecer daqui amanhã, 8 dias. Que o clássico já é no dia 20, no sábado, 4h30 da tarde, na Arena de Pernambuco. Bom, o Santa vai ter aí
o dia de hoje, né? Já teve a reapresentação, vai ter o final de semana, até a quarta-feira para esse jogo com o Flamengo de Arco Verde, e vai jogar em casa, né? Não tem viagem no meio do caminho, o Sport também não vai viajar, vai jogar com o Petrolina na Arena, depois vai jogar com o Retrô na Arena, para enfrentar o Santa na Arena. São 3 jogos seguidos na Arena. Mas o Santa tem uma questão, Miguel, que é o departamento médico. O pessoal que tá lá, né? O Lucas Bessa tá no DM, o Willi no DM, os dois foram ausências no jogo de ontem, e ontem saíram com questões médicas e o técnico disse que está preocupado, Matheus Melo e Thiaguinho. Então, atenção aí para esse departamento médico tricolor, né, Miguel? A questão agora é saber como é que foi essa pré-temporada, né? Eu não estava cobrindo o Santa, mas o nosso profeta Moisa pode trazer as informações que ele estava cobrindo antes mesmo do Tassis. Como foi essa pré-temporada? Puxada? Esticou demais a corda na preparação física? Ou deixou de ter alguma coisa da preparação física para poder trazer um pouco mais de resistência para esses atletas e evitar essas lesões logo no início de temporada? Isso é muito preocupante. Agora, o Santa, Vitor, para o próximo jogo contra o Flamengo de Arco Verde, vai ter uma chance que o Náutico não teve. O Náutico vai entrar em campo no domingo, fazendo esse rápido parênteses aqui, vai entrar em campo às cegas. Não sabe que Flamengo vai entrar em campo, não sabe que time é o Flamengo. São pouquíssimas as informações do Flamengo que chegaram para a equipe da análise de desempenho do Náutico. Já o Santa não, vai ver como o Flamengo vai jogar, porque os caras vão ficar ligados no jogo de domingo. Então, o próximo adversário do Santa, o tricolor já vai saber os erros, os acertos, as qualidades e os defeitos do time arcoverdense. No caso dos jogadores que estão aí no departamento médico, talvez a maior preocupação seja ali a posição do articulador, né, Diegão? Porque se o Willi tá no DM, se o Matheus ficar lá também, são os 2 jogadores daquela posição, né? Isso, e vai ficar apenas com o João Pedro, que também joga na armação e entrou no segundo tempo no lugar do próprio Matheus Melo. Inclusive o Matheus Melo, ele se machucou durante uma corrida. Quando ele foi disputar a bola, né, quando ele ia para cima, ele sente sozinho. Então isso é um fator preocupante. O Thiaguinho não. O Thiaguinho eu tenho por mim que ele acabou cansando e sentiu cãibra, né? Eu acho que é uma situação um pouco menos grave que do Matheus Melo, mas não deixa de ser motivo de preocupação, né? Como bem falou o Itamar Schulli. Porque são 2 jogadores taticamente e tecnicamente muito importantes do Santa Cruz hoje. E falando especificamente da armação, já não tem o Willi, que é um jogador versátil, porque pode jogar aberto pelo lado direito, ele pode ser um atacante. Não tendo o Matheus Melo, já perde muito no quesito técnico, porque ele jogou muito bem ontem, né? Conseguiu se recuperar diante da partida acanhada contra a equipe do Altos. Ontem foi diferente, foi um jogador, um verdadeiro articulador, aparecia de trás algumas vezes para tentar finalizar pro gol, boa visão de jogo, e tendo o João Pedro, ele que vinha sendo titular durante a pré-temporada, vai ter oportunidade para poder mostrar o seu valor. E uma coisa que eu pude notar ontem, não sei se vocês tiveram também essa mesma impressão, Diegão, você que taticamente fica muito atento no jogo, a primeira linha do Itamar sobe muito pouco, né? Talvez por isso que o Totti apareça tão pouco no jogo ofensivamente. Acho que o lateral, né, o Juan, ainda deu um chute para uma boa defesa lá do goleiro Rodolfo, mas sobe muito pouco, porque parece que a primeira linha, por definição, ali fica mais fixa no trabalho do Itamar, né? Isso é um exemplo do próprio trabalho do Itamar Schulli, como você bem falou, né? A solidez defensiva, mas principalmente a presença dos laterais, justamente para preencher esse campo, né? Porque são 2 laterais muito ofensivos, né? O Totti pela direita, né? Até joga como atacante, e o Juan Tavares, que estreou ontem, né? Jogando no Arruda, para deixar bem claro, ele jogou contra o Altos no lugar do João Vitor na volta de intervalo, mas mostrou que é um jogador que é bom de cruzamento, um jogador que faz muito bem o corredor. Só que ontem eu percebi que eles fizeram mais a recomposição defensiva, até porque já tinha o João Diogo, o Thiaguinho fazendo bem o seu papel. Até que o Thiaguinho voltou muito mais para poder fazer a cobertura do Juan Tavares, né? Porque o ponto forte da equipe do Maguari era o lado direito, onde tinham o Bruce e também o Esquerdinha. Então, ele se segurou um pouco mais, principalmente o Juan Tavares, porque tinha o Thiaguinho já na cobertura, mas o Totti, venhamos e convenhamos, por ser um jogador muito agudo, vem fazendo sim esse destaque, como você bem mencionou, Vitor, que é preencher o sistema defensivo. É coisa que o Santa Cruz mostrou e foi determinante no segundo tempo, não deixando o Maguari atacar.